Este projeto foi contemplado pelo PROC 39 de 2021, oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Minha música vem da música da poesia de um poeta João que não gosta de música. Minha poesia vem da poesia da música de um músico João que não gosta de poesia. Esses são os versos da canção Meu Outro Retrato, de Caetano Veloso, que mostram mais ou menos como uma arte pode entrelaçar a outra. Aqui a gente não está falando de poesia e de música, mas estamos falando de música e de teatro. E a gente vai falar de como há um lugar onde a essência de uma arte encontra outra e influencia outra. Bem que uma melodia melancólica da banda Radiohead pode inspirar uma cena de teatro, ou um debate acalorado entre personagens de Shakespeare pode inspirar uma melodia linda para uma canção. As artes se entrelaçam, se complementam, se encontram. Em 1923, o intelectual italiano Ricciotto Canudo propôs em seu Manifesto das Sete Artes que fosse introduzida uma arte a mais nas listas de belas artes conhecidas, de Hegel, por exemplo, sendo que essa última da lista bebeu, bebe e seguirá bebendo da incessante e cristalina fonte do teatro. Aliás, o cinema sabe como nenhuma arte fundir o teatro e a música em uma só ideia. Talvez por isso o nosso supracitado compositor Caetano Veloso tenha, em sua juventude, nutrido a ideia de deixar os estúdios e palcos musicais para se dedicar às locações, à cadeira de diretor de cinema, qual Almodóvar, qual Glauber Rocha. Mas voltemos uns passos. Antes de tudo é importante deixar claro 2 pontos. Ponto número 1. Nesta singela colagem sobre a intersecção de duas artes, não temos a pretensão de ser um documento de história, tampouco trazer um guia ou dicas de como desenvolver a arte no dia a dia. Número 2. Quando usamos o termo música, estamos nos referindo principalmente à canção, e entende-se por canção a composição musical para a voz humana, com texto escrito e geralmente acompanhada por instrumentos musicais. As canções também são semelhantes às antigas cantigas de amor, de amigo e de escárnio que a gente aprendeu lá na escola. Algo muito comum na Idade Média, onde os cavaleiros se declaravam para sua amada, colocando versos, colocando-a como uma figura idealizada, distante. Concluído o disclaimer, fica a questão. Então, qual seria o objetivo aqui? Simplesmente traçar um panorama introdutório do poder de uma arte sobre a outra, como uma arte influencia a outra, como o teatro pode inspirar a composição musical e como a composição musical pode inspirar o teatro, não necessariamente agindo sobre ela, nos palcos. Seguimos. Capítulo 2. Dithirambo. De volta aos anseios de Caetano. Apesar das fortes inclinações para a direção de cinema, quem realmente ganhou um espaço na capa do disco Estrangeiro de 1989 foi uma peça teatral. Foi a montagem O Rei da Vela, pelo Teatro Oficina. O texto de Oswald de Andrade. Cultos a Dionísio. Falando em Baco, voltemos aos primórdios para falar da música cantada, e os primeiros registros de teatro já contavam com a música como auxiliar no ato de contar histórias. Nas origens do teatro grego, tínhamos o dithirambo, um canto coral, alegre, sombrio e sempre cheio de paixão. O dithirambo tem uma parte narrativa, cantada pelo cantor principal ou corifeu, e outra coral, cantada pelos personagens faunos e sátiros e companheiros do Dionísio em um ritual de homenagem. Dithirambo é uma ode dirigida ao deus, dançada, cantada e representada por um coro. Os sátiros tocavam tambores, liras e flautas e iam cantando à medida que dançavam em volta da imagem de Dionísio. Ainda que o senso comum pense ao contrário, o dithirambo nada mais era do que uma missa. Com o passar do tempo, o dithirambo evoluiu para a ficção, para o drama teatral. Diretores inseriam histórias das façanhas dos grandes heróis para salvar o seu povo, e as danças a princípio seriam descontroladas e caóticas, e aos poucos foram ganhando organização e os dithirambos foram ganhando poesia. A partir dessas junções, adiante
quer dizer, muito adiante, surgiram os musicais. Capítulo 3. Os musicais. Apesar da música sempre estar presente como um elemento do teatro e da ópera ser considerada uma forma de contar histórias através da música cantada, muitos consideram o primeiro musical, esse estilo que combina teatro, música, dança com diálogos falados, a Ópera do Mendigo, de John Gay, composta em 1724 e dividida em prólogo, 3 atos com texto, poemas e letras, o libreto, de Johann Christoph Pepusch. Como o John Gay não era músico, ele escreveu a obra e passou para o compositor Johann Pepusch para que ele selecionasse uma série de canções folclóricas e a partir delas eles escreveram as letras e estava formada essa primeira obra musical. A obra satiriza o interesse das classes altas nas óperas italianas e ao mesmo tempo satiriza o estadista Whig, Sr. Walpole, e o seu regime corrupto, além de outras figuras da época. A crítica social e política da obra motivou a adaptação de Bertolt Brecht para a conhecida Ópera dos Três Vinténs, de onde veio também a Ópera do Malandro, composta pelo Chico Buarque. Mas sobre o Chico falaremos mais adiante. Voltando a The Beggar's Opera, são operetas francesas e as vienenses dessa altura que podem ser consideradas as raízes do teatro musical. Os primeiros musicais a alcançar popularidade internacional foram as obras satíricas de Johann Offenbach e as comédias românticas de Johann Strauss. Com o objetivo de dar continuidade dramática aos diálogos, John Gay escreveu novos poemas e todas essas canções e evitou ao máximo repetições, o que intensificou o ritmo da obra, tornando-a mais atraente. Essa obra foi chamada na época de ópera balada, pois formalmente diferenciava-se muito da ópera convencional. Em dezembro de 2013, o NOU, Núcleo Universitário de Ópera, estreou a Ópera do Mendigo em São Paulo. Nessa montagem, o NUU procurou ser fiel à versão original, abandonando os excessos românticos presentes nas adaptações do século XIX. Para isso, o NUU resgatou partituras das canções originais coletadas por Johann Pepusch e optou por uma encenação fortemente apoiada no trabalho do ator. The Black Crook. The Black Crook, de 1886, numa tradução livre, O Trapaceiro Negro, é muitas vezes considerada a primeira peça do teatro musical que está em conformidade com a noção moderna que a gente tem desse tipo de obra. O livro é de Charles M. Barras, um dramaturgo americano. Foi inaugurado em 12 de setembro de 1866 em Niblos Garden, na Broadway, em Nova York, e teve um recorde de 474 performances. Teve uma turnê extensiva durante décadas e reviveu na Broadway em 1870 e muitas vezes depois disso. Essa produção deu à América a reivindicação de ter originado o teatro musical. The Black Crook é considerado o protótipo do musical moderno que em suas canções e danças populares são intercaladas ao longo de um jogo unificador e realizado pelos atores e é considerado o primeiro espetáculo da Broadway. Capítulo 4. A Broadway. No coração da Times Square, a Broadway é um grupo de 39 grandes teatros profissionais que se espalham entre as ruas 42 e 53 e cortam Manhattan Street. Mais do que um ponto turístico, o lugar se estabeleceu como um dos mais assistidos e lucrativos gêneros teatrais. Inicialmente, os teatros dali tiveram que enfrentar alguns percalços. Nas décadas iniciais do século XX, a popularização do cinema falado e a crise de 1929 impuseram uma instável estreia para os teatros. Vamos conhecer algumas das peças mais importantes da Broadway e que ficaram mais tempo em cartaz. Fantasma da Ópera, 25 anos, estreia em 26 de janeiro de 1988. Cats, 18 anos, estreia 7 de outubro de 1982. Chicago, 17 anos, estreia em 14 de novembro de 1996. Os Miseráveis, 16 anos, estreia em 12 de março de 1987. O Rei Leão, 16 anos, estreia em 13 de novembro de 1997. The Chorus Line, 15 anos, estreia em 25 de julho de 1975. Oh, Calcutá, 13 anos, estreia em 24 de setembro de 1976. A Bela e a Fera, 13 anos, estreia em 18 de abril de 1994. Ranch, 12 anos, estreia em 29 de abril de 1996.
Mamma Mia, 12 anos, estreia em 18 de outubro de 2001. Capítulo 5, Chico Buarque no teatro. Mas nem tudo é Estados Unidos, meus queridos youtubers espectadores. Aqui em Terras Tupiniquins também fazemos teatro musical de extrema qualidade, mas vamos nos ater a um dramaturgo e compositor para trazer aos holofotes o teatro musical brasileiro. Como começamos falando em Caetano, seguimos falando de Chico, o Buarque. Vamos passar por algumas de suas peças. Calabar, o Elogio à Traição, de 1972. Escrito por Chico Buarque e Rui Guerra, Calabar mostra um período da história brasileira no qual os holandeses ocuparam o Nordeste, no tempo em que o açúcar era o principal produto por lá, entre 1630 e 1654. O objetivo da peça era mostrar que todos os envolvidos naquele episódio foram de algum modo traidores, desmistificando a ideia de que Calabar teria sido o grande traidor. Infelizmente, a peça foi vista como uma ameaça pela ótica da ditadura de Médici na época, e o governo acabou por censurar o espetáculo. No ano seguinte, um grande investimento financeiro foi realizado para que o espetáculo pudesse ser encenado. Entretanto, às vésperas da estreia, o texto foi reexaminado e definiu-se uma nova censura. Apenas em 1980 a peça pôde ser encenada, dessa vez com a direção de Fernando Peixoto. A Gota d'Água, de 1975, parceria entre Chico Buarque e Paulo Pontes, baseada na ideia do dramaturgo Odovaldo Viana Filho. Uma recriação da Medeia de Eurípides, num espaço suburbano, num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. Na história dessa peça há dois enredos paralelos. Um de natureza passional, que mistura amor e ódio, conta a história de Joana, que é abandonada por seu companheiro. O outro enredo narra a história e revela a exploração dos moradores do conjunto habitacional Vila do Meio-Dia, fazendo alusão direta aos problemas vividos naquela época devido ao fracasso do sistema financeiro de habitação, uma das principais bandeiras da ditadura. Mesmo tendo recebido inúmeros cortes efetuados pela censura, Gota d'Água recebeu o prêmio Molière, mas os autores se recusaram a receber os prêmios em resposta à censura de outros espetáculos na época. A Ópera do Malandro, de 1978. A gente falou, que a primeira obra, aquela que foi considerada a primeira ópera do teatro musical, foi a Ópera do Mendigo, de John Gay, que inspirou o Bertolt Brecht a escrever a Ópera dos Três Vinténs, que, por sua vez, inspirou o Chico Buarque a escrever a Ópera do Malandro. Com o início de uma nova época, um malandro famoso lá na Lapa do Rio de Janeiro, só restaram dois destinos. O primeiro era se marginalizar e ser destituído pelo sistema, e o outro era se aburguesar e aprender a aplicar golpes nos menos favorecidos. Pode-se dizer também que o espetáculo faz alusão ao fim da década de 70, período que marcou o início do declínio da era ditatorial. O Grande Circo Místico, de 1982. Neste espetáculo que mistura música, dança, acrobacias circenses, ópera e poesia, Chico Buarque e Edu Lobo foram os responsáveis pela trilha sonora que até hoje é considerada uma das mais brilhantes trilhas produzidas pelo teatro musical. O Grande Circo Místico é baseado no poema do livro A Túnica Inconsultium, de Jorge Lima, originalmente para o balé do Teatro Guirá de Curitiba, uma das principais companhias de dança e teatro do Brasil. Capítulo 6. Musicando teatro e teatrando música. No capítulo anterior, a gente se ateve à obra do compositor Chico Buarque para falar um pouco do teatro musical brasileiro. Mas a ideia aqui não é falar de teatro musical, mas sim de falar como o teatro influencia na música e a música influencia no teatro, e como um potencializa o outro. Como a gente já deu bastante exemplos de música e de teatro e do teatro musical, vamos falar um pouco então sobre como isso tudo influencia na arte que eu tento praticar. A gente falou sobre o Chico Buarque, falou sobre a Ópera do Malandro, e foi justamente um trecho da Ópera do Malandro que me incentivou a gostar tanto de teatro e a gostar de música no teatro. A música O Meu Amor, que tinha aquele clipe bonito com a Marieta Severo e a Elba Ramalho cantando. O meu amor tem um jeito manso que é só seu. E o Otávio Augusto no fundo, preso nas grades. Aquilo foi muito forte para mim, foi muito profundo e trouxe para mim uma sensação de poder, do poder que a música tinha
e a interpretação delas era tão forte, tão pulsante, tão potente, que me causou vontade de fazer. E a partir daí eu tive sempre esse olhar pro teatro, assim, de como a música pode contribuir. E pensando nisso, eu quis compor pro teatro. E quis então toda peça que eu faço, eu tento colocar uma música ali no meio. A música pode contribuir de diversas maneiras dentro de uma narrativa. Ela pode enfatizar algum momento, ela pode ser uma ponte entre um capítulo e outro, ou ela pode ser parte integrante da narrativa. Ela pode fazer parte da história, ela pode ser a narração da história. São essas diversas formas que nós temos de introduzir a música dentro do teatro. A música pode ser apenas um pano de fundo, uma trilha sonora, ou a música pode ser uma canção. E como a gente falou lá no começo, o objetivo aqui é falar de canção. Então a gente passa ao próximo capítulo, capítulo 7, que é Invente suas próprias canções. Como eu disse, muito inspirado pelo teatro do Chico Buarque e pelas outras coisas também que eu tenho visto na minha vida, eu tive essa vontade de compor também para o teatro. E no ano de 2021 eu participei de uma peça que foi gravada online. A peça chama-se Osvaldo Não Sai do Lugar, que é a história de um poste chamado Osvaldo, que ele vive vendo as pessoas passando de um lado para o outro, apressadas, e ele vê poesia na vida e ele começa a ditar os seus poemas para uma moça que passa e que era poetisa também, e começa a escrever os poemas e colar nos postes, e ele se apaixona por uma posta. Aí essa canção tema que eu escrevi para música baseado no texto, que é do Cleiton Cabral, direção de Mara Reis. Gente que passa e cola um cartaz, gente que passa e lê, e eu aqui sempre parado pra não deixar de te ver. O povo corre pra todo lado, parece se esconder. Eu me pergunto o que há de errado em nunca se mover. Eu vejo as ruas e as paisagens que todo mundo ignora. Relógio parado 2 vezes ao dia, a certa hora. Gente que passa e cola um cartaz, gente que passa e lê, e eu aqui sempre parado pra não deixar de te ver. O povo corre, não sei de quê, não sabe pra onde ir. Aqui parado posso dizer que nunca me escondi. Tem gente que vira cara, tem gente que vira rua, tem gente que vira esquina. Lucelena, mesmo parado, eu me viro para estar ao seu lado. Gente que passa e cola um cartaz, gente que passa e lê, e eu aqui sempre parado pra não deixar de te ver. E não é que dá pra ser feliz na Rua da Angostura e no bairro dos Aflitos? E eu aqui sempre parado pra não deixar de te ver. Essa é uma história romântica, né? É uma música, é uma peça, é uma história e uma peça romântica e que fala sobre vida também. E aí a música teria que refletir isso, esse romantismo, essa doçura que tem até no personagem do Osvaldo, que é tímido e é sonhador e é um poeta.
como essa é uma peça romântica e o Oswaldo é um personagem romântico, sonhador, um poeta, eu resolvi fazer essa música, né, com essa sétima maior aqui, que é uma nota doce, e essa harmonia também, ela é uma harmonia bem doce, tá no tom de Lá maior, e ela passeia por essas notas que trazem essa doçura. Por isso que eu optei por fazer assim. E a letra reflete bem a história. Tem inclusive uns trechos da história, do texto dentro da música também. E essa assim, como é uma música que engloba a história, a música tema, resolvi fazer dessa maneira. Essa próxima música é da peça Mais Que Pena, baseada na obra do dramaturgo brasileiro Martins Pena, do século XVIII, que é dito o pai da comédia teatral brasileira. Essa peça era dividida em várias esquetes e cada uma tinha uma canção que simbolizava o que estava sendo dito ali. Como a gente falou, né, no outro capítulo, existem várias formas da canção entrar no teatro. Ou enfatizando, ou sendo parte da história, ou sendo uma ponte, ou sendo só um fundo musical. No caso aqui, na peça Mais Que Pena, as músicas sempre enfatizavam aquilo que estava acontecendo, resumia de certa forma e trazia uma ideia de conectar com o mundo atual. Essa cena, né, na qual foi baseada a música, é a cena do Eduardo, que é um violinista, que ele é aficionado pelo que é feito no exterior, ele quer ser igual aos grandes músicos, que ele está aprendendo violino, e ele quer ser igual aos grandes músicos lá de fora, ele não valoriza muito o que tem no Brasil, né? E isso era uma crítica bem severa assim, do Martins Pena, e baseado nisso a gente trouxe esse link para a sociedade atual, que muitas vezes também não valoriza o que tem aqui dentro. Tem a ganância, né? Tudo baseado na fama. Se bem que o Eduardo, na peça, ele fala que ele não faz caso de dinheiro, ele quer mesmo a fama. É mais ou menos assim. Que sublime artista sou eu, dentre os grandes eu sou o primeiro. Peço a Deus por muita fama, eu não faço caso de dinheiro. Acima de tudo, Deus, eu queria viver no estrangeiro. Tocando a minha rabeca, viajarei pelo mundo inteiro. Deus, acima de tudo, vou tocar numa orquestra em Paris, onde qualquer valsinha vale mais do que 100 guaranis. Deus, acima de todos, eu queria estar. Quem sabe morar nos States, onde astrólogo é superstar. Deus, acima de todos, se ele ajudar no meu plano, Brasil, acima de tudo. E abaixo dos americanos, e abaixo dos americanos, e abaixo dos americanos, e abaixo dos americanos. Essa é uma música para trazer esse tom meio de denúncia, meio de cinismo, meio de ironia. Eu trouxe esse ritmo da polka num tom menor, numa escala menor harmônica, justamente para trazer uma certa ironia, uma certa acidez, e a letra misturando bem com o cenário atual, né? Essa peça é de 2019, a peça Mais Que Pena, trazendo bastante os temas em alta naquela época, fazendo uma crítica também, assim como o Martins Pena, né? Trazendo para a atualidade, e aí a letra entrelaça isso com ironia e fazendo referências ao cenário atual e linkando com aquilo que o personagem dizia. Então, gente, foi isso. Espero que de alguma forma tenha trazido algum
algum benefício aí para quem está assistindo, né? Que são informações interessantes sobre aquilo que a gente ama fazer, né? Que é música, que é teatro. Se alguém quiser continuar trocando ideia, é só mandar mensagem que a gente segue aí. E vamos lá, né? Valeu!